Pessoal, antes de começar o conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de perguntar se alguém tem uma dúvida sobre a aula anterior, alguma disposição da disciplina no momento. Só para lembrar que, infelizmente, agora no primeiro ciclo é às 8h30 a aula, tá? No terceiro ciclo vai ser. No terceiro módulo, aliás, vai ser em outro horário, vai ser mais tarde. Certo? Então, aguardo, enquanto alguém tiver alguma dúvida, eu vou colocando aqui a apresentação da aula de hoje. Bom, qualquer coisa, no final da aula a gente tira dúvidas novamente, se for o caso. Então, o tema da aula de hoje é a classificação dos polímeros, como é que eles são classificados. Então, da onde é que vêm os polímeros? Nós temos diversas fontes. Quais são as maiores, as principais em termos de volume de polímeros produzidos ou de materiais ou de componentes produzidos a partir dos polímeros? Principalmente do petróleo, porque ele é uma fonte de diversos grupos de hidrocarbonetos. Tem a questão também do metano e do CO2, que daqui a pouco lá na atividade avaliativa sobre polimerização vai ficar mais claro. Temos também as fontes naturais, como a madeira, o próprio ar, o flúor, que entra em alguns polímeros que formam haletos, os sais, as próprias areias, né, que tem o silício, e também tem outros tipos de materiais naturais que podem, de alguma maneira, criar polímeros que são aqueles tipo a celulose, a lactose, o algodão, o milho, a cana-de-açúcar, que tem até uma época a Coca-Cola frisava bastante que as suas garrafas de PET vinham do, do PET produzido através da cana-de-açúcar, o que não é uma verdade completa. Na realidade, eles conseguiam sintetizar e polimerizar o PET a partir da cana-de-açúcar, mas para fazer a garrafa, ele não era 100% PET de cana-de-açúcar, era um percentual que era incluído junto com o PET sintético que sai através da produção convencional. E também temos as cargas. O que seriam as cargas? São aditivos que são colocados para mudar algumas propriedades na formação e na caracterização e transformação dos polímeros, certo? Muito bem. Como é que funciona a questão do petróleo? Na realidade, o petróleo é um composto bruto que tem diversos subprodutos e eles são todos separados através da destilação fracionada ou craqueamento. O que acontece? Numa parte deste craqueamento, a gente tem a nafta, que é o item 8. Só um momentinho que eu vou colocar o que é o item 8, que está mais ou menos aqui, que normalmente tende a ter 8 carbonos e é mais ou menos uns 40 graus, varia bastante, que ele se separa. O que vai acontecer? Normalmente nas indústrias de refino da nafta, é enviado para a indústria petroquímica, que é a que vai começar o processamento químico da nafta para transformar ela em, por exemplo, o etileno ou o propileno. Uma vez que eu tenho essa matéria-prima, etileno, propileno, que muitas vezes é uma matéria-prima gasosa, ela não é líquida e nem sólida, eu, dentro de um reator, eu crio a reação de polimerização que eu suponho interessante para formar aquele polímero. E aí, nesta reação que eu tenho, por exemplo, polietileno, polipropileno, poliestireno. Então, aqueles polímeros mais convencionais, eles vêm todos do subproduto nafta do craqueamento do petróleo. Claro que existem outras etapas de transformação química, né, de reações químicas, até a gente chegar no polímero propriamente dito, na resina, que é o seu produto inicial, a matéria-prima. Muito bem. Por que eu coloco esse dado? Para entender todo o caminho de como a gente chega lá em casa para ter uma embalagem metálica. Então, a indústria petroquímica, ela começa na primeira geração, que é, por exemplo, a formação ou a separação dentro da nafta para tu ter o eteno, propeno, benzeno, etileno, todos esses produtos que venham a ser meros. Na
nas empresas de segunda geração é que eu realmente tenho a síntese, a formação, a criação, a produção dos polímeros enquanto materiais de engenharia. Daí a gente tem acesso ao PVC, ao polietileno de baixa densidade, de alta densidade, que são aquelas duas siglas. Eu tenho polipropileno e tenho PET, assim como vários outros polímeros sintéticos, que não são de fonte orgânica, por exemplo. E aí a indústria de terceira geração é aquela que vai nos dar produtos acabados, não só acabados, mas produtos que vão se tornar alguma coisa palpável de utilização no dia a dia com propriedades mecânicas e propriedades físicas, que são as embalagens, as peças, componentes, tubos, esquadrias, fios, todo e qualquer produto proveniente de polímero que vai para o consumo, né, para a gente utilizar no dia a dia, são considerados empresas da terceira geração. Só um momentinho que tem gente entrando. Então, seguindo. Então, nós temos a indústria do petróleo, a petroquímica, que é uma derivação da indústria química, e essa indústria petroquímica ela vai gerar material que vai para diversas cadeias, como as questões das indústrias têxteis, embalagem, a automotiva, a eletroeletrônica, construção civil e, principalmente, a transformação, né, das nossas resinas, dos elastômeros em produtos, certo? Muito bem. Então, as principais fontes dos monômeros mais conhecidos, né? Por exemplo, o etileno, que é um monômero básico, sem transformação, ele forma o polietileno quando polimerizado simplesmente. Agora, se eu inserir o cloreto, que seria o cloro, no etileno, eu formo o PVC. Se eu colocar um anel benzênico, né, do benzeno, eu tenho o estireno, é um outro polímero. Se eu incluir o oxigênio no meio desta cadeia, eu tenho formação de poliéteres e poliésteres. E o que seriam os poliésteres? Aquelas fibras de nylon que formam roupas. E aí a gente tem o polipropileno, vai formar o polipropileno. Se eu incluir a amônia, o NH3, eu tenho a acrilonitrila que forma outro polímero. Se eu incluo o oxigênio naquela cadeia, eu formo aquelas espumas de poliuretano, que, por exemplo, tem em palmilha de tênis, nos bancos, e assim por diante. Se eu incluir o benzeno e for incluindo outros, eu tenho, por exemplo, as resinas fenólicas, que são outra classe de polímeros, e o polimetacrilato de metila, que é o PMMA, certo? Então, assim, eu consigo pegar a partir de um polímero produzido na segunda geração e transformar ele em outros possíveis polímeros justamente por causa daqueles postulados da primeira aula lá de química orgânica. Então, agora na classificação mais propriamente dita, a gente tem vários modelos de classificação. Por quê? Por conta das infidáveis características que os polímeros normalmente têm. Então, por exemplo, quanto à origem, ou ele é natural, ou ele é sintético. Então, quase todos os polímeros que a gente tem mais utilização no dia a dia, eles são sintéticos. Já os polímeros naturais, eles têm um uso, vamos dizer assim, um pouco reduzido, até porque o processamento dele é um pouco mais complexo, com a exceção do látex natural por conta da borracha. Aí nós temos classificação quanto ao monômero, certo? Então, um homopolímero, ele tem sempre o mesmo monômero alinhadinho. O que vai acontecer quando ele for copolímero? E aí, entendam, eu posso ter, por exemplo, polipropileno homopolímero e copolímero. Isso é a disposição do como é que está o meu monômero na cadeia. Daí ele tem o aleatório, que é a figurinha que está aqui, né? Vermelho, azul, dois vermelhos, um azul. O alternado, que fica trocando um de posição com o outro. Eu tenho em bloco, que daí eu vou ter uma organização de um grupo funcional depois de outro. E tenho o enxertado, que ele aproveita ali e faz uma derivação e muda, vamos dizer assim, o formato da minha cadeia polimérica. Isso mais lá à frente a gente vai entender que tem uma certa importância, por exemplo, nas propriedades mecânicas dos polímeros. Quando nós falamos de encadeamento, de como está encadeada o nosso polímero, nós temos de encadeamento regular, ou seja,
Vocês percebem que aqui tem um X, é um outro grupo funcional, pode ser um fluoro ou um cloro. Então, eu vou ter classificação cabeça-cauda. Cabeça é o verde, vermelho é a cauda. E aí eu vou seguir sempre esse sequenciamento na minha cadeia. Eu posso ter o contrário. Eu posso ter cauda-cauda. O que seria? As duas caudas em sequência. Ou então, o encadeamento cabeça-cabeça. E daí eu vou repetir a estrutura verde, entro na vermelha, depois eu vou ter verde, verde, vermelha, vermelha. Certo? E um encadeamento misto que não tem nenhum regramento. Por que se fala da classificação enquanto é essa disposição da cadeia? Porque isso vai ter um impacto devido àquela questão de isomeria, que se vê lá em química. Isso impacta aqui na organização da molécula dentro da macroestrutura do meu material, e isso altera propriedades físicas, propriedades térmicas principalmente, e até mesmo da diferença nas propriedades mecânicas, do tipo o material ficar mais resistente ou menos resistente à tração, por exemplo, em função disso aí. Muito bem. Aí tem a arquitetura molecular, como é que as moléculas entre si vão se relacionar, e aí eu tenho o linear, que todas as macromoléculas vão estar alinhadinhas, como se fossem linhas paralelas. A reticulada, que seria, como eu vou explicar, ele vai fechar uma rede, literalmente, vai ficar com o formato de uma rede, então elas, de alguma maneira, as macromoléculas vão se ligar umas às outras ao longo de toda a macroestrutura. Eu tenho a ramificada, que ela vai se comunicar só entre ramos, mas sem fechar uma rede perfeita, que é mais ou menos semelhante ao modelo que a gente tem aqui. Então, de novo, a arquitetura molecular vai alterar bastante as propriedades físicas e químicas desses materiais plásticos, mas muito principalmente propriedades mecânicas. Entendo, por exemplo, essa disposição de arquitetura molecular linear, ela tende a ter um material que tem menos resistência mecânica que o reticulado, porque o reticulado eu vou estar começando a tramar o meu material e deixar ele mais resistente. Aí temos aqui conta a fusibilidade, que é a propriedade de ficar fundido, e a solubilidade. Aqui seria a classificação mais importante dentro dos polímeros. Por quê? Um polímero termoplástico, ele é solúvel, então ele vai ter alguns solutos no qual ele vai se dissolver. Ele é fusível no sentido assim que ele vai conseguir ficar derretido. Então, se eu aquecer um polímero termoplástico, ele vai fundir, e aí ele vai ser mais facilmente processado. Quando eu resfriar ele, ele vai solidificar e vai ter a forma que eu gostaria que ele tivesse. Mas, principalmente, um polímero termoplástico, ele é um processo reversível, ou seja, se eu pegar e fundir novamente ele e resfriar, ele vai ter as mesmas propriedades e vai manter a consistência, que nem a gente diz. Já o polímero termorrígido, não. Ele é insolúvel e ele é infusível. O que isso significa? Que eu vou pegar a resina bruta, lá da segunda geração, e vou transformar num componente na terceira geração. Depois desse momento que ele solidificou a primeira vez, ele não vai fundir e solidificar da mesma maneira do que antes. E aí ele vai perder totalmente as propriedades. Normalmente, os polímeros termorrígidos são polímeros com uma disposição em rede. Então, entendam assim que termoplástico, ele vai ter o quê? Uma cadeia de aquecimento, amolecimento, resfriamento e endurecimento. E todo este ciclo pode ser repetido mais de uma vez. Então, se por exemplo a gente pegar uma tampa de refrigerante, numa garrafa PET, derreter ela, nós vamos poder dar outro formato para ela e ela vai continuar tendo as mesmas propriedades e a cadeia não vai ser descaracterizada. Então, esses termoplásticos, os polímeros termoplásticos, são aqueles que dão aquele, vamos dizer assim, apelido que é mais utilizado, que é os plásticos. Então, os plásticos que a gente conhece, convencionais, eles são todos termoplásticos. E, normalmente, por conta do volume, eles, de certa maneira, caracterizam a classe dos materiais poliméricos. Muito bem. Já os termofixos, termorrígidos ou termoestáveis, eles não têm um ciclo, eles têm uma linha, uma vez que eles são aquecidos. Eles começam a ficar amolecidos. Resfriam, eles estão num estado irreversível.
se eu tiver que induzir calor para ele fundir de novo, eu vou estar degradando. E aí entendo. Enquanto eu tenho um material metálico que eu vou fundir ele, vou aquecer a 2, 3 mil graus e ele vai ficar só no estado líquido, indo para o gasoso, numa condição extrema, como na superfície do Sol, por exemplo, os polímeros, uma vez que eles passam a temperatura de fusão e a gente continue dando calor para que aumente essa temperatura, eles vão ter uma temperatura que a gente vai ver mais à frente, que é a temperatura de degradação, ou seja, os polímeros eles se desmancham e não voltam a ser polímeros depois que eles ultrapassam essa temperatura de degradação. E aí aqui temos alguns exemplos de materiais termorrígidos, por exemplo, aqueles pretos utilizados em cabo de panela, alguns usados em painéis, terminais elétricos, revestimento de, por exemplo, utensílios domésticos e assim por diante. Quanto ao comportamento mecânico, que também vai ser um tema da aula, o que vai acontecer? Normalmente, os materiais eles têm dois comportamentos, o dúctil e o frágil. O polímero ele tem um comportamento mecânico mais amplo justamente por conta da classificação. Então, por exemplo, o elastômero, que são as borrachas, eles têm um comportamento designado por esta linha preta. Na realidade, eles são super elásticos. Eles têm um comportamento dúctil, mas é um dúctil muito elástico. Eu tenho os polímeros flexíveis, que é um plástico, né? Ele tem um comportamento que lembra muito do material dúctil, e eu tenho as fibras, então as fibras têm um comportamento que na realidade é frágil, e os polímeros rígidos, né, quase todos os termorrígidos também estão nesta classe, têm um comportamento mecânico extra frágil, ou seja, com um mínimo de tensão, esses materiais deformam muito pouco e rompem repentinamente sem nenhum aviso prévio. Já os materiais plásticos flexíveis e os elastômeros, eles têm um comportamento no qual, de certa maneira, dá para se dizer que é dúctil. Mas entendo, toda vez que eu estou citando o comportamento mecânico de um polímero, em termos de tensão, são tensões bem mais baixas do que eu tenho para materiais como aço, alumínio, ferro fundido. São todos valores de tensão mais baixos e de deformações dependendo mais altos. E aí aqui a gente tem alguns valores de módulo de elasticidade só para termos de comparação. O que é importante citar? Em virtude da maneira como os polímeros são internamente na microestrutura, eu não tenho uma divisão bem limitada dos grupos. Por exemplo, todos os elastômeros estão de um lado, todos os plásticos, então por que estes têm as setas? Isso varia muito da constituição e da produção da minha resina. Eu posso dizer que, por exemplo, eu tenho um poliuretano que ele tem um comportamento mais elastomérico ou ele tem um comportamento mais plástico. E da mesma maneira, as fibras. Então, eu não posso dizer que, por exemplo, o polipropileno vai sempre ter um comportamento de fibra, porque eu posso ter uma linha de pescar que vai ter um comportamento de fibra de polipropileno, como eu posso ter uma garrafa de sabão em pó, por exemplo, que é de polipropileno e ela vai ter um comportamento de material plástico. Isso vai variar muito das propriedades do material ensaiado em si. E aí nós temos a divisão quanto ao método de preparação, que seria a polimerização, então eu tenho por adição ou condensação. Temos quanto à estrutura química, que seriam os grupos funcionais, né? Os polihidrocarbonetos, os poliésteres, poliéteres, poliamidas, celulósicos, acrílicos, esses todos são divididos dessa maneira em função do grupo funcional principal, vamos dizer assim, com base naquela divisão de compostos orgânicos. E aí temos também quanto à família, e aí aqui são as divisões que normalmente são utilizadas mais de maneira mais técnica, que são os polímeros comuns, que são os commodities, então são aqueles que têm alta representatividade na produção, o custo também é baixo, e esses polímeros comuns, por que eles têm esse nome de commodity? Assim como a soja,
por exemplo, o preço dele está orientado através da cotação do dólar. Então, se o dólar aumenta, o custo desses plásticos aumenta junto com o dólar. Depois nós temos os polímeros de engenharia, que eles foram desenvolvidos através do melhoramento de propriedades físicas e químicas, como, por exemplo, os nylons. Então, o primeiro nylon é aquele PPA6. E depois a gente já tem hoje um nylon 6.12. Ele é um nylon, é da mesma família e ele tem propriedades totalmente distintas. E aí temos, assim, tipo, o poliacetal, o policarbonato, que é aquele plástico com aspecto de vidro, e também temos os plásticos especiais, que eles têm um desenvolvimento ainda mais rebuscado, foram buscados outros métodos de produção, como, por exemplo, o polissulfeto de fenileno, o Kevlar também é um exemplo mais utilizado ultimamente. E aí, por fim, a última classificação é quanto à organização molecular. Isso vai impactar bastante. Então, nós vamos ter os polímeros amorfos e os polímeros cristalinos, ou materiais amorfos e cristalinos. O amorfo é aquele que tem um arranjo de moléculas totalmente desordenado ou com ordenação muito curta, que não se organiza numa distância razoável dentro das cadeias. Já os polímeros cristalinos, eles são altamente ordenados e eles têm até uma ordenação tridimensional. Para qualquer dimensão ou direção que eu me movimento, eu tenho a presença de cristais bem definidos, que seria mais ou menos as imagens a seguir. O que acontece na realidade nos polímeros? Eu posso ter polímeros 100% amorfos, que estão totalmente desorganizados, que nem nessa imagem, e eu posso ter os polímeros semicristalinos, que tem já uma leve ordenação, que nem tem aqui. Essa imagem mostra de uma maneira mais correta como é que é um polímero semicristalino. Vocês percebem que estas linhas paralelas, elas identificam uma região de alta cristalinidade. E se eu for um pouco para a direita aqui, eu pego uma região que está totalmente amorfa, desorganizada. Então, assim, não tem 100% nos polímeros. Não tem 100% amorfo e não tem 100% cristalino. E isso impacta diretamente em quase todas as propriedades. Então, o que acontece? Eu posso ter, por exemplo, um polipropileno com graus de cristalinidade diferente e isso muda totalmente as propriedades do material. Isso é justamente por conta de ser muito difícil organizar todas as cadeias carbônicas envolvidas dentro do material. Então, onde é que se diferencia um amorfo do cristalino? Primeiro está na questão do aquecimento, né? O amorfo ele vai aquecer, ele vai passar uma temperatura, que é essa TG, que eu vou explicar mais à frente. Ele vai começar a desemaranhar as cadeias até chegar num estado fundido, onde elas estão todas, vamos dizer assim, descoesas. Elas não têm mais coesão. Já o material que tem um pouco de cristalinidade, o que vai acontecer? Eu vou primeiro desorganizar, né, desmanchar os nós da minha cadeia amorfa, da parte amorfa, e por fim vai sobrar o quê? Só desfazer a região cristalina. Como ele tem uma região cristalina, tecnicamente é muito fácil perceber a temperatura de fusão, no qual ele vai estar no estado fundido, que é essa TM, e vai ter todo o desemaranhamento. O que vai acontecer? Percebam que depois que o material funde, ele é considerado amorfo, ele não tem cristalinidade. E aí, como é que eu identifico tecnicamente? O amorfo, ele quando fundido, ele tem um comportamento de uma manteiga. E o cristalino, quando ele é fundido, ele tem um comportamento do gelo. Ele tende a ficar todo igual que nem água. Bom, pessoal, dúvidas? Júlia, tu disse lá quando... é justamente isso aí, aquela divisão assim, ó, o comportamento mecânico, tá? Aí eu citei lá, vou abrir aqui de novo. Deixa eu só voltar. Então, Júlia, a tua dúvida, por exemplo, ó, lembra que agora a gente fez toda a classificação. Se eu pegar um polipropileno que está na forma de fibra, ele vai ter um comportamento de fibra.
Por quê? Porque ele vai estar, de certa maneira, meio amorfo. Se ele for 50% amorfo e 50% cristalino, ele já começa a migrar e ter um comportamento intermediário entre um plástico e uma fibra. Se ele for um polipropileno de alta cristalinidade, tipo 90% cristalino, ele vai ter um comportamento mais semelhante ao de um plástico, certo? Era essa a dúvida, Júlia? Mais alguma dúvida, pessoal? Dúvidas, pessoal? Se não tiver, se pronunciem, que daí eu encerro a gravação da aula. Eu imagino que entre hoje e a próxima terça-feira eu já tenha colocado no Moodle das duas turmas o trabalhinho simples lá de texto e pesquisa dentro do texto sobre polimerização, tá? Em breve eu já comunico também da atividade da prova, da provinha lá. É isso, pessoal. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, pode usar o chat, não precisa falar no microfone. Então, pessoal, em virtude de não comunicar, eu vou estar interrompendo a gravação da aula para